Você está em mais um Empreendendo no Reino. Hoje nós conversamos com o Yuri Costa. O Yuri é fundador do Método Elias, um método que utiliza gamificação para ensinar empreendedorismo com uma ótica de reino. O Yuri tem uma jornada incrível como empreendedor serial, que já quebrou diversas vezes e deu certo em muitas ocasiões, e no meio de tudo isso aprendeu diversos princípios bíblicos. Ouça esse podcast e manda sua dúvida, seu comentário para nós lá no Instagram, @Empreendendo no Reino. Confere aí. Fala galera, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e hoje nós vamos receber aqui o Yuri Costa, o fundador, o criador do Método Elias. Yuri, um prazer te receber aqui, meu irmão. E aí, meu brother, beleza? Prazer e uma honra estar com vocês aí. Bom, vocês me pediram para eu dar uma saudação, eu me lembrei muito, né, daquelas igrejas que você chega e o cara fala, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Mas assim, uma honra estar aqui com vocês, conversando, trocando uma ideia, né, sobre essa visão apostólica aí de levar o reino por meio dos negócios, do empreendedorismo, né? Então, assim, uma honra mesmo estar aqui conversando com vocês, trocando essa ideia. Muito bom. Elias, o Yuri, eu vou fazer isso... Não esquenta, porque assim, tem um monte de gente que me chama de Elias. Porque fica uma quarta pessoa aqui na conversa, né? Elias, cara, sabe o que significa a palavra Elias no original? Elias significa instrumento de Deus, né? Eli, e aí tem o YH de Yahvé. Então é instrumento de Deus. Então pode me chamar de Elias que eu fico feliz. Legal. Ó, pessoal, pra quem não ouviu, eu já comecei errando o nome aqui do Yuri. Chamei ele de Elias e eu tive que pensar agora de novo pra não chamar ele de Elias mais uma vez. Yuri, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como é que foi, lá de onde você começou, pra gente entender mais como Deus trabalhou na sua vida durante esse tempo aí. Não, bacana. Eu me converti, cara, aos 27 anos, né? Foi quando eu conheci o Senhor aí. Hoje eu tenho 38. E a minha trajetória, assim, como empreendedor, eu costumo brincar que começou quando eu tinha 9 anos. Né? Eu tava numa festa junina na escola e eu queria comer doce, queria comer balinha. E eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham condições. Eu tinha feito uma apresentação na escola. E a apresentação tinha 2 coquinhos secos, aqueles coquinhos marrom secos, né? E aí eu queria comprar balinha, não tinha dinheiro. Falei, cara, eu vou tentar vender isso aqui para alguém. E aí comecei a passear na festa junina. Era próximo do meu aniversário é em junho. E aí eu comecei a oferecer aquele coco para as pessoas. Ninguém comprou. Mas no final da minha jornada eu estava com dinheiro dentro daquelas 2 metades de coco, né? E com aquele dinheiro eu comprei a balinha que eu queria. E eu acho que ali entrou no meu coração uma veia empreendedora. Hoje eu quebrei mais de 7 vezes já tive aí grandes perdas, né? Nessa jornada. 2007 foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, da minha vida aí. Porque em 2005 eu abri mão do serviço público, eu era servidor público aqui em Brasília, e eu pedi exoneração do cargo para empreender. Na época eu tinha um restaurante aqui no Lago Sul, que é o melhor bairro de Brasília, e é o bairro que tem um dos maiores IDHs do Brasil, né, um índice de desenvolvimento humano. Eu tinha um restaurante lá, trabalhava numa empresa de consultoria, dando treinamento para empresas, e era servidor público. Então larguei tudo isso, fui empreender em Cuiabá, no Mato Grosso, e 2 anos depois eu quebrei. E foi uma quebra muito pesada, porque envolvia não só uma quebra financeira, mas uma quebra também emocional, familiar, né? O meu sócio era um familiar, era um tio meu, ele ainda continua sendo meu tio, né? Mas graças a Deus ainda está vivo, um cara que eu amo demais. E a gente quebrou, e meu café da manhã era pão, azeite, água, meu almoço era um picolé de 80 centavos, e eu jantava na casa de um ex-funcionário meu, que hoje é meu amigo também. E aí eu voltei para casar, né? Eu casei com a minha primeira namorada, que eu conheci na escola ainda, a minha esposa. E no noivado, nesse período que eu estava longe, ela se converteu, ela conheceu Jesus, e ela casou comigo com uma visão de fé, né? E 2 anos depois eu me converti. E aí tudo mudou, cara, aí tudo se transformou, porque Deus começou a fazer o que Ele tinha planejado fazer, que eu tinha estado longe tanto tempo, né? 27 anos aí buscando em outras coisas.
e foi quando a gente começou essa jornada aí de empreender com a cultura do reino. Ainda depois disso eu ainda quebrei mais uma vez, a gente quebrou mais uma vez, mas a gente quebrou de forma intencional, né? Foi como Abraão ali, onde Deus, depois de já em 2011, desculpa, no dia 9 pro dia 10 de outubro de 2011 foi quando Deus falou: olha, o que você viveu até hoje foi porque você quis, mas a partir de hoje você vai ver o que eu tenho para você. Então abra mão de tudo que você está fazendo e vai fazer o que eu quero que você faça, né? E abrir mão de tudo que eu estava fazendo era abrir mão de uma proposta de um investidor de 12 milhões de reais. Então eu tinha um negócio para a Copa do Mundo, era um negócio com realidade aumentada, né, envolvendo a área de tecnologia, eu e mais dois sócios, na verdade 3 sócios, né, tinha um quarto sócio, que não era o quarto homem da fornalha, ele era o dono da fornalha. Olha aí. E aí eu realmente, ali eu tomei a decisão de sair e deixei para trás os 12 milhões, não me arrependo. E estou fazendo aí exatamente o que papai me mandou fazer, né? Ele falou: olha, você vai abrir um negócio chamado Axis, significa valores em grego, ao contrário é Seixa, que significa pedra, que é meu filho Jesus. E tem o Ixizá de Yuri Xavier de Araújo, que é você, e o SE de Senhor, pra você lembrar que a empresa é minha, mas eu estou escolhendo você para tocar isso na terra. E eu falei: massa, e eu vou fazer o que com isso? Ele falou: você vai lançar as minhas sementes com jogos. Eu falei: com jogo? Eu não gosto nem de jogar, nunca gostei de jogar videogame, nunca gostei de... É assim que eu quero. Eu falei: então tá bom, então me diz aí o que eu tenho que fazer, né? Porque o senhor está me comissionando para isso. É claro que não foi tão simples assim, não foi uma conversa como essa, né? Foram 30 dias de jejum e oração, 3 dias acordado, e no final desse 3º dia acordado que ele me disse isso. E aí... E quando ele me falou para abrir mão dos 12 milhões, eu fiquei mais ou menos 3 horas dizendo não. Falei: não, vou abrir, não vou começar tudo de novo, não aguento mais, né? Nessa época eu morava numa kitnet que tinha 35 metros quadrados, eu e minha esposa. A gente estava há 1 ano e meio restaurando casamento, 1 ano sem receber R$1, e tudo que a gente pagava era de doação de pessoas que vinham usadas por Deus, falando: olha, Deus mandou entregar isso aqui para você. E era o dinheiro que a gente tinha para pagar o aluguel, as pessoas nos levavam para fazer compras. Então a gente estava vivendo tudo isso e aparece um investidor com 12 milhões, uma proposta que no mundo dos negócios é irrecusável, né? Irrecusável. Mas algo me dizia que Deus não deixa nada oculto, né? E eu fiz um propósito com ele para saber se era para fazer aquilo mesmo. E a gente ficou mais ou menos 6 meses numa briga societária, porque eu disse não e os outros disseram sim. Só que a gente tinha um acordo de que só faria qualquer coisa se todos dissessem sim, né? Então eles começaram a me pressionar para eu sair do negócio, porque eu estava com o pé em cima de 2 milhões. E aí, enfim, eu fiz esse propósito que eu não aguentava mais. Eu já não, né? Todo dia, eu sou muito chorão, então todo dia eu ia chorando para a empresa, voltava chorando e falava assim: eu não estou aguentando mais isso, né? Eu tinha 2 anos de convertido, então estava indo nos primeiros passos com Jesus. Mas Deus foi tão misericordioso que Ele restaurou meu casamento, restaurou minha vida emocional, restaurou meus negócios, minha vida profissional, e fez tudo novo, né? E aí eu saí dali, brother. Naquele dia eu aceitei esse comissionamento, né? Essa vocação, esse chamado, e comecei a fazer isso. E naquela madrugada eu falei para ele: massa, mas como é que eu faço isso? Porque eu não tenho a menor ideia de como faz jogo, né? E aí ele não me disse nada. Eu fui dormir, já era umas 5 horas da manhã isso. Depois de 3 dias sem dormir, eu falei: cara, agora eu vou dormir, vou descansar, né? Eu não preciso mais lutar com isso. E quando eu deitei na minha cama, ao lado da minha esposa, eu fechei meus olhos e eu brinco que papai conectou uma fibra ótica na minha mente, né? Eu fiz o meu primeiro download do céu, né? E eu vi um jogo de empreendedorismo com mais de 1.600 cartas por download do céu. Eu não criei absolutamente nada. Até quando as pessoas falam assim: o criador do método Elias, eu falo: eu não tenho nada de criador, né? É ele em mim que torna isso possível, né? Então, as pessoas perguntam: como é que o método Elias funciona, Yuri? Que coisa incrível isso. Eu falo: não tenho a menor ideia, eu só posso crer na fidelidade daquele que me enviou
e que me entregou um presente, né? Um instrumento de Deus, literalmente um instrumento de Deus. E aí, brother, a gente começou, peguei esse jogo, né, que ele me deu de empreendedorismo, e óbvio que eu estou resumindo muito aqui para não me estender, porque eu ficaria horas contando tudo que Deus fez nessa jornada toda. Mas eu fiquei 17, no outro dia eu fui e entreguei a empresa, os 25%, e saí, né? Falei, vou embora, fazer exatamente como Deus mandou fazer. E eu fiquei 17 dias fazendo aquele jogo, que era um jogo de tabuleiro, tudo no PowerPoint, que era a única ferramenta que eu tinha, né? Deus, usa o que você tem, agora, está pronto, o Tetelestai está consumado, e acabou, está pronto. Ele já te deu tudo que você precisa para você começar, né? E aí eu peguei e fiz tudo no PowerPoint, mais de 1.600 cartas, tabuleiro, minha irmã lá da igreja fez para mim, uma coisa bem maior, tinha que ser com mais qualidade, tá? E aí uma gráfica resolveu imprimir o jogo inteiro para mim, de graça, né? O cara trabalhava numa gráfica, ele conversou com o chefe dele, falou, pô, tô querendo ajudar um cara e eu queria imprimir essas cartinhas aqui, vai ser pouco. Ele falou, não, pega as sobras aí e imprime todas as cartas aí para ele, imprime o que ele precisa, não me cobrou R$1. E aí imprimiu tudo. Uau. Com 17 dias. Eu tinha o jogo todo pronto no PowerPoint, né? Ainda não estava impresso, mas ele estava pronto. E eu confesso dizer a vocês que eu achei que eu estava maluco. Eu falei, Deus não faz as coisas assim, velho. Deus e jogo, nada a ver isso, né? Que coisa de louco. Eu viajei na maionese, abri mão de 12 milhões por um negócio, não existe isso, gente. Eu realmente, nesse dia, eu buguei e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim, Pai, me dá um sinal de que eu não estou maluco. Um sinal. Se eu me der um sinal, eu nunca mais vou questionar isso. Eu vou marcar uma reunião. Nessa reunião, eu quero ouvir um sinal do Senhor da boca desse cliente. E eu liguei para um amigo, falei, ninguém sabia o que eu estava fazendo, só minha esposa, né? Porque Deus falou, não conte para ninguém, sou eu e você. Né? Então, eu e minha esposa somos uma só carne, ela sabia de tudo, tomamos a decisão juntos, inclusive, né? Fazendo um alinhamento, né? Estarmos em unidade. E aí, quando eu liguei para esse meu amigo, ele falou, mas o que é? Eu falei, ele conhecia a dona de uma escola aqui em Brasília. Eu falei, cara, marca uma reunião com ela para mim. Ele falou, não vou marcar não. Eu falei, não, bicho, marca lá, cara. Ele falou, tá bom, mas o que é? Sobre o quê? Eu falei, não vou te falar. Eu falei, como é que tu quer que eu arrume uma reunião com uma pessoa sem dizer para ela que... Eu falei, brother, você vai ligar para ela e vai dizer assim, eu quero tomar um café aí e te apresentar uma pessoa. E você vai ter que confiar em mim. Aí ele falou, não, mas eu confio em você. Eu falei, mas maldito é o homem que confia no homem. Aí você não me ajuda, né, velho? Tu sabe atrapalha. Eu falei, não, cara, faz o seguinte, confia que aquele é por mim, é fiel para cumprir o que ele prometeu. Então marca aí uma reunião. Aí ele falou, eu posso ir? Eu falei, pode, não tem problema nenhum. Enfim, ele conseguiu a reunião, nós fomos a essa reunião alguns dias depois, acho que uns 2 ou 3 dias depois. E a gente ficou esperando para entrar na reunião, ficamos ali conversando, e ele me diz aí, cara, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou falar. Porque eu tinha dito para Deus o seguinte, eu não vou facilitar, eu quero que seja um sinal mesmo que ninguém saiba, só eu. E aí ela ligou na recepção, a dona da escola me ligou na recepção, falou, manda eles 2 entrar. A gente entrou, sentei na frente dela, e aí eu abri o notebook, falei, bom, meu nome é Yuri, eu tenho uma empresa, porque eu não tinha empresa, não tinha nada, né? Era só eu mesmo, tinha CNPJ, não tinha nada. Tinha 17 dias que eu tinha largado tudo. E aí, eu falei, eu tenho uma empresa de jogos e eu tenho um jogo de empreendedorismo com princípios bíblicos para aplicar para os seus alunos. Era baseado no Salmo 15, o jogo que ele me deu. E aí ela falou, é mesmo? Como é que é isso? E aí eu abri e comecei a mostrar o jogo para ela. Eu falei uns 3 minutos no máximo. O nome dela é Amabile, o nome da escola é Colégio Dromos, aqui em Brasília. A Amabile, inclusive, hoje, no dia de hoje, ela é presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Né? Que legal. Ligado a isso. E aí ela virou para mim, estava ela e o filho dela, que era diretor da escola na época, Rafael Pácios. E aí ela virou e falou assim, Yuri, você sabe o que eu disse pro meu filho, do tempo em que eu mandei você entrar até você sentar na minha frente? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ele falou assim, Yuri, por incrível que pareça, eu disse para ele, Rafael, bem que a gente podia ter um jogo de empreendedorismo com princípios bíblicos para aplicar para os nossos alunos. Eu falei, você está falando sério? Ela botou o dedo na minha cara e falou assim, foi Deus que mandou você aqui. Deus, óbvio que eu engoli o choro, como agora estou engolindo.
E dali nunca mais tive dúvidas, cara, de que Deus realmente estava nesse negócio. E assim, ele fez e tem feito, né, ao longo desses praticamente 10 anos, agora em 2021, que é quando a gente está gravando esse podcast aqui, nós fazemos 10 anos, né, do dia 9 para o dia 10 de outubro de 2021, a gente faz 10 anos. E, cara, Deus tem feito cada coisa, assim, até inclusive um ano depois, né, em dezembro de 2012, nós fomos convidados do nada, dia 26 de dezembro, do nada não, né, do pai. Dia 26 de dezembro de 2012, meu telefone toca e há uma pessoa me oferecendo para eu construir um jogo para selecionar os voluntários da Copa. E quando eu saí dessa reunião, eu ouvi nitidamente: você correu atrás deles durante um ano e eu coloco quem eu quiser no seu colo. E foi um projeto que eu abri mão, né? Era um projeto para a Copa. Um ano depois ele me deu, literalmente me deu, foram 44 mil voluntários jogando um jogo sobre as 6 cidades sede da Copa das Confederações. Um jogo criado em 2 dias, né? Um jogo que era para ter sido desenvolvido, já era um jogo de tecnologia, que era para ser desenvolvido em 6, 8 meses, nós desenvolvemos ele em 42 dias. Nós não tínhamos, quando eu fechei o contrato, eu não tinha ninguém na equipe. Em 7 dias nós tínhamos 22 pessoas na equipe, e foi uma loucura, porque a gente tinha que desenvolver muito rápido. E todo mundo que olha o que a gente fez fala: cara, isso é impossível. Eu falo: isso é impossível para aqueles que só conseguem realizar o possível, né? Mas para aquele que é o Deus do impossível e que não conhece essa palavra, ele pode fazer muito mais do que a gente pediu ou pensou. E aí a gente vem nessa jornada. Isso é um resumo do resumo do resumo do resumo. Era essa história. Deus muito bom. Que legal. Bem feito aí. Incrível. Yuri, eu queria até voltar um pouquinho na linha do tempo aqui. Por quê? Porque a gente que lida com empreendedores o tempo todo, a gente acaba lidando com o empreendedor. Ele tem um receio absurdo do quebrar, né? Você falou: cara, eu quebrei 7 vezes. E a pergunta é basicamente o seguinte, aí você pode discorrer sobre ela como você quiser. Existe vida após o quebrar? Na verdade, a vida do empreendedor começa depois do quebrar, né? Porque se você olhar, e principalmente quando a gente fala do empreendedorismo com a cultura do reino, se você for olhar as histórias de todos os grandes nomes da Bíblia, da palavra, né? E eu gosto sempre do melhor e maior deles, que chama-se Jesus ou Cristo, né? Se a gente olhar Cristo, quando Jesus morreu, todo mundo achava que Jesus tinha quebrado, que ali era o fim de Jesus, inclusive os discípulos, mas mal sabiam que aquele era o ponto alto da história. Então, assim, quando todo mundo achou que acabou, quando todo mundo achou que Jesus parou, na realidade ele só estava começando o ponto alto da história. Foi o sacrifício e o resgate. Então, assim, existe muita vida após a quebra. A quebra é só um fato. Hoje, quando eu vou tomar qualquer decisão nas empresas, né? Eu tenho algumas startups e tenho uma empresa principal que é a Access. Tenho os meus negócios como Yuri, né? Como a mentoria para empreendedores, né? Para pessoas que querem empreender com a cultura do reino, né? Não é nem só para empreendedores, não. Tenho pais de família, mães, filhos, jovens, empreendedores, donos de grandes empresas com 100 funcionários, né? Essa metodologia já entrou no Banco do Brasil e tudo. Mas toda decisão que eu vou tomar nisso, eu olho justamente para lá. Peraí, eu já tomei essa decisão, é o que eu chamo dentro do método de o domínio dos 3 tempos. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o que está adiante, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a excelência do reino, é quando você aprende a dominar os 3 tempos. E esse ciclo inevitável, porque isso é inevitável, né? O tempo, ele é inevitável, você vive ele. Então você precisa aprender a dominá-lo, porque ele é um dos recursos mais difíceis de ser dominado, porque ele é finito e infinito ao mesmo tempo, né? Ele é finito porque esse segundo não volta, mas ele é infinito porque sempre você vai ter tempo, a expectativa de tempo, né? Inclusive pós-morte, né? Digamos assim, na eternidade. Então, o cérebro ele não consegue discernir, né, essa questão do tempo. Então, quando eu falo das quebras, eles são marcos na minha história. Depois de muito tempo, depois de alguns anos caminhando com Deus, eu perguntei isso para papai, né? Eu chamo ele de papai porque filho chama de pai, né?
E aí eu falei assim, pai, deixa eu te perguntar um negócio. Por que eu quebrei tantas vezes? Ele falou assim, por 2 motivos. O primeiro é que isso é uma ferramenta nas minhas mãos para propagar na terra aquilo que eu tenho em você e por meio de você. Isso sou eu em você e por meio de você. Essa é a minha visão de propósito. E a segunda é porque todas as suas escolhas antes de mim eram escolhas para agradar as pessoas. Eu falei, uai, como assim? Ele falou, presta atenção. E aí ele me deu uma experiência incrível. Quando eu tinha 9 anos, meus pais me esqueceram na escola. Olha que coisa maluca isso. E a importância de entender o passado e de conhecer a verdade de Deus sobre o passado. E aí as quebras. Hoje eu olho para cada uma delas e eu falo, caraca, Deus estava lá e eu não via. Mas Ele estava lá. Ele estava lá, cara. Ele estava cuidando de mim. E aí, nessa experiência, meus pais me esqueceram na escola e o porteiro da escola pública aqui em Brasília, e o porteiro, na sua infinita sabedoria, era 7 horas da noite já, falou, olha, eu tenho que pegar meu ônibus e não tenho como mais esperar. Então sai, me botou para fora, deixou na escada do lado de fora da escola, trancou a escola. Muito bom, muito bom. Gente boa esse porteiro, né? Sensacional. Ele que era para ser o guardião do portão. Tá certo, ele guardou o portão, né? As pessoas. E aí ele me colocou para fora e eu com 9 anos de idade, estava meio escuro. Eu saí andando, porque eu fiquei com medo, tava esquisito aquele lugar. E eu saí andando. E andando e óbvio que chorando. E com muito medo, 2 mulheres me encontraram, ficaram ali tentando conversar comigo e eu chorava compulsivamente. Dali eu não sei quanto tempo foi isso, não sei, também acho que não foi muito tempo assim, mas foi o suficiente, né? Foi o suficiente. E aí a Maria, que trabalhava na casa dos meus avós, chegou lá para me pegar. Nessa época os meus pais moravam na casa dos meus avós, né? E a gente morava todo mundo junto. E aí ela chegou, me pegou, a gente foi andando para casa, que não era longe da escola, mas como eu era pequeno, não sabia como ir. Eu teria que atravessar uma avenida aqui em Brasília chamada Deschão, que é extremamente perigosa em termos de carro, né? Muito movimento de carro, são 7 faixas, né? Para atravessar, de carro indo nas 2 direções, então, enfim. Ela me pegou, a gente chegou em casa. E quando eu entrei em casa, estavam meus pais, meus irmãos, meus avós, mas estavam todos os meus tios, todos os meus primos, e a única pessoa da família que não estava na casa era eu. E naquele momento eu não entendi, falei, mas por que eu estou lembrando disso? Falei, pai, o que isso tem a ver com as quebras? Ele falou, nesse dia entrou uma mentira no seu coração, dizendo que, tá vendo? Ninguém lembrou que você não estava aqui. Ninguém gosta de você. E assim, simplesmente você não é nada. E a partir daquele dia, tudo que eu fiz até conhecer Jesus foi para agradar a minha família. Foi para mostrar para eles que eu tinha valor. Então eu mentia, distorcia e aumentava tudo. Porque eu achava que o meu fazer era o que entregava valor para eles. Então essa ausência dessa comunicação em verdade trouxe, essa ausência dessa verdade trouxe a possibilidade de uma mentira se armazenar ali. Então essa mentira me conduziu até os 27 anos de idade. Então todas as minhas escolhas de negócios era para agradar e mostrar para minha família que eu tinha valor. Então, por exemplo, esse meu sócio de Cuiabá, ele era o tio que me valorizava. Então eu tirei meu pai da cadeira dele e coloquei meu tio. Meu tio era o meu pai. Por quê? Porque ele me valorizava e com o meu pai eu só brigava, porque o meu pai bebia muito na adolescência, nunca gostei de beber. E aí, depois de analisar cada quebra dessa, eu falei, meu Deus, pior que é verdade. Cara, que incrível você falar isso. Eu li um livro recentemente que ele falava o seguinte: alguns empreendedores no mundo estão usando os seus negócios para definir a sua identidade. Então, eu sou fulano de tal que criou tal empresa. Só que uma vez que nossa identidade já está definida em Deus, agora os nossos negócios eles servem não mais para definir a nossa identidade, mas sim para expressar a nossa identidade, né? E é basicamente o que você está falando, né? O diabo conseguiu plantar uma mentira sobre quem você era, e aí correndo em provar que você era, você acabou quebrando. Mas uma vez que Deus definiu quem você era, aí o sucesso se torna uma consequência, né? E se você pegar, Bruno, olha para a nossa cultura. A nossa cultura você é o que você faz e o que você tem. Na escola você é uma nota.
Você chega em casa, seu pai fala assim, cara, sensacional, você tirou 10, agora chega com um 3. Vai falar assim, desculpa o termo, você é um bosta, você é um burro, você nunca vai dar nada na vida, por conta de uma nota. Então a gente coloca toda a nossa expectativa de ser no fazer. Aí a gente cresce, chega dentro de uma empresa, e aí o chefe, o líder, o dono, chega e fala assim, olha, você está chegando muito atrasado. O que acontece? O fazer dele está ruim, que é o chegar atrasado. Só que o que ele entende? Você é um bosta, você nunca vai dar nada na vida. Porque a identidade dele está vazia. Na verdade, a identidade dele está preenchida pelo fazer, não pelo ser. Agora, se a gente for olhar do ponto de vista bíblico, Jesus chamou Judas de amigo quando o comportamento de Judas era altamente reprovável, porque Judas estava entregando Jesus para ser morto. Só que o entregar Jesus para ser morto fazia parte da identidade e destino de Jesus, porque Jesus, de acordo com Pedro, revelado por Deus, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro diz, né? Tu és o Cristo é destino, Filho do Deus vivo é identidade, não falou nada sobre fazer, falou só sobre quem ele é. E aí Pedro recebe de volta de Jesus a mesma visão, e da mesma maneira eu te digo, tu és Pedro, né? Tu és Peter, que é uma pedra pequena, e ele é a pedra fundamental, a pedra angular. Eles são feitos da mesma matéria, que é pedra, que é rocha, mas Jesus está colocando Pedro no lugar dele. Eu sou a grande pedra, você é uma pequena pedra, mas sobre esta pedra edificarei a igreja. Qual pedra? Jesus. Mas ele estava entregando para Pedro uma visão. Só que Pedro lá na frente, olha que doido, Pedro lá na frente nega Jesus 3 vezes. E a palavra diz que no caminho da cruz, Jesus olha para Pedro e diz que o olhar dele se encontrou. Jesus morre, ressuscita, e ele diz a seguinte frase: avisa aos meus discípulos e a Pedro que eu voltei. Ele chama Pedro pelo nome, cara. Ou seja, o comportamento de Pedro, tendo negado Jesus 3 vezes. E aí a gente pode voltar um pouquinho na história também e ver que Pedro, ele estava disposto a morrer por Jesus. Então, quando o exército chega para pegar Jesus, ele toma a espada do soldado, e eu quero crer que ele não queria tirar a orelha do soldado, né? Ele queria dar uma espadada no pescoço. Ninguém... Era o espírito do Mike Tyson. É tipo isso, né? Não, daquilo não era uma mordida na orelha, né? Aquilo era para atacar no pescoço mesmo. Só que, olha que coisa maluca. Pedro estava disposto a morrer por Jesus, porque ele tomou a espada do soldado e foi para cima do exército. E Jesus falou, não é assim, Pedro, não é assim. E aí lá na frente, Jesus chama Pedro de volta e faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim. Então apacenta as minhas ovelhas, ou seja, esteja disposto a morrer por aqueles que eu morri. Cuide daqueles para os quais eu dei a minha vida. Ou seja, não esteja, Pedro, disposto a morrer só por mim, esteja disposto a morrer pelas pessoas, porque é Cristo em nós a esperança da glória. O que isso tudo tem a ver com empreendedorismo, cara? E com essa história que a gente está falando aqui? É que nós somos formados numa mentalidade que valoriza o fazer. Só que, biblicamente falando, nem a parábola dos talentos entrega para nós que nós somos o que nós somos capazes de fazer. Porque a parábola dos talentos, que é uma das passagens que as pessoas mais usam para falar que Deus te dá conforme a sua capacidade, e isso não é uma verdade bíblica, na minha opinião, humilde e sincera opinião, é que na parábola dos talentos, o que recebeu um enterrou, ele disse assim, que ele tem medo do Senhor, que colhe onde não planta e semeia onde não cega. Ou seja, a visão dele e o medo que determinaram o modus operandi. Se ele soubesse quem ele era e quem Deus era nele, ele podia ter recebido um talento e ele ia multiplicar. Então não é a capacidade de multiplicar, mas sim a visão que eu tenho de identidade dele em mim. É ele em mim e por meio de mim. Existe uma agenda aí que fala sobre propósito, né? As pessoas chegam muito a mim pedindo assim, Yuri, eu preciso de um produto, eu não tenho um produto. Eu falei, esquece o produto. Quem te prometeu um produto foi a serpente lá no jardim do Éden. Esquece o produto. Olha para quem ele é em você. Aí as pessoas, como assim? Eu falei, então tá bom, vou te explicar. Vou te dar 1 minuto, eu quero que você faça uma lista de atributos de Deus. Quem Deus é?
Responda essa pergunta. Bora, 1 minuto. Eu dou 1 minuto. Geralmente as pessoas escrevem no máximo 8 coisas. Geralmente começa amor, onisciente, onipresente e onipotente. Né? Esses 4 sempre estão presentes na maioria das listas. E quando ele trava ali por volta dos 20 segundos, ele fica quase 40 segundos ali sem responder nada, tentando lembrar de alguma coisa que Deus é. E eu falo, tá vendo? Não é consciente no seu cérebro quem Deus é em você. Se não é consciente quem Ele é, imagina quem Ele é em você, que Ele é específico em você. Né? Jesus fala, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, eu só falo o que eu vejo meu Pai falar. Ou seja, o conhecimento que Ele tinha de Deus que fazia com que Ele fizesse as coisas. Nós, cristãos, muitas vezes, filhos, não conhecemos o Pai, cara. Nós estamos na igreja toda semana, nós lemos a Bíblia todo dia. Outro exercício que eu faço é pega isso aqui, abra aleatoriamente numa página, leia e diga quem é Deus aqui. Tire daqui atributos de Deus. E aí depois transforme um atributo em virtude. Né? Ou seja, é um atributo que há nele e uma virtude que é comunicada por meio de você. Porque hoje é você quem tem que fazer isso. Deus já veio à Terra. Jesus já veio à Terra, morreu e Ele deixou com você o Espírito Santo para que você faça isso. A grande questão é que essa ansiedade do fazer bugou a humanidade, cara. E esse bug vem lá do Jardim do Éden. Só para ficar mais claro para todo mundo. O que a serpente prometeu? Bênção depois do fruto. Só que a bênção já havia sido dada por Deus na criação. Eles já eram imagem e semelhança, segundo imagem, conforme semelhança de Deus. A serpente vem e promete para ele o quê? Imagem e semelhança de Deus. Você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Eles já tinham aquilo. Só que o que acontece? Ela transferiu com essa comunicação, ela transferiu e ela causou o maior bug da humanidade. Que está implantado no cérebro da maioria das pessoas. 99,9% das pessoas têm esse bug. Qual é o bug? É a ansiedade pelo fruto. Sendo que a palavra bênção no original significa liberar para prosperar. E aqui eu vou fazer uma metáfora para ficar mais fácil. Quando eu planto uma semente e ela nasce como árvore, o nascer como árvore tem a ver com Deus. Porque fala que o crescimento e a prosperidade quem dá é Deus. É impossível para nós olhar para uma semente e olhar dentro de uma semente de mostarda uma árvore de mostarda, dentro de um caroço de manga, uma mangueira. Mas a identidade do caroço de manga não é manga e nem é caroço de manga. É uma verdade lançada por Deus sobre aquela semente. Qual é a verdade de Deus sobre o caroço de manga? É que aquele caroço, se ele morrer no natural, ele vai viver no sobrenatural conforme essa palavra. Qual é a palavra? Mangueira. Porque se você plantar um caroço, nasce uma mangueira. Então ela nasce, a identidade do caroço, da semente, é a árvore que ela dá. Então nasce. Só que esse crescer vem de Deus. Qual que é a nossa expectativa? É no crescer, cara. A gente tem expectativa no crescer. A gente não olha para a semeadura. A gente olha para o crescimento. Então, por exemplo, uma pessoa posta um vídeo hoje. O que ela olha? Ela olha para a quantidade de visualizações. Ela entra no meu Instagram, no seu Instagram. O que ela olha? Quantidade de seguidores. O que é isso? Frutos. Crescimento. Só que o que Deus pediu para nós é que nós façamos a semeadura. Esse é o nosso papel. E depois o nosso papel está lá na frente em colher. Então na planta, semeadura, prosperidade, crescimento, e aí sim ela dá o fruto. O cara começa uma empresa e aí ele não consegue enxergar o fruto. E sabe o que ele faz? Ele desiste. Imagina se Jesus fizesse isso. Imagina se Moisés fizesse isso. Imagina se José fizesse isso. Imagina se Abraão fizesse isso. A gente estava perdido, mano. Só que esse bug aí de bênção depois do fruto, né? A serpente tirou a bênção do semear, do gerar vida, e jogou a bênção para onde? Para consumir vida. Então a gente deixou de ser gerador de vida para passar a ser consumidor. E aí o nosso anseio é pelo consumo, não é pela geração. A gente tem dificuldade de evangelizar. A gente tem dificuldade de ter essa visão apostólica, de usar, por exemplo, o nosso negócio para levar o reino. Cara, a gente está entrando numa fase da humanidade em que o meu produto pode entrar em casas que eu nunca vou entrar. E o meu produto profetiza.
Deus usou a pedra, por que não vai usar um produto? Quantos testemunhos eu já recebi de mentoreados meus em que o produto chegou em determinado local e a pessoa mandou uma mensagem. Eu tenho uma mentoreada, quer dizer, tinha, né? Ela infelizmente faleceu de Covid nessa jornada maluca aí que a gente está vivendo. E ela vendia bolo, cara, bolo caseiro. Ela vendia 8 bolos por mês. Cada fim de semana ela vendia 2. Em 3 dias ela vendeu 83 bolos. Em 30 dias ela vendeu 217 bolos e fechou a agenda dela por 4 meses. Sabe por quê? Porque ela parou de olhar para o fruto. Ela passou a olhar para falar, peraí, qual que é? Quem ele é em mim? Quem ele é em mim? Não interessa o que eu vou fazer com isso. Não interessa o fruto que eu vou ter com isso. É quem ele é em mim. Cara, ele é isso em mim. Então eu vou propagar isso na terra. E ela resolveu fazer isso com um bolo dela. E ela colocou isso no bolo dela, na embalagem. Era uma embalagem de papel de pão. E ela escrevia na embalagem. Ela olhava para a embalagem e falava assim, pai, essa embalagem vai para alguém. Para quem é? E Deus dava um texto para ela, ela escrevia. Botava o bolo dentro e mandava a pessoa. Nem conhecia a pessoa, nunca viu. Ela tem vários testemunhos que ela me mandou para mim e falou assim, melhor do que o bolo era a mensagem. Era exatamente o que eu precisava. A frase era a resposta de oração que eu orei por anos. Assim, incrível, incrível. Porque ela parou de olhar para o consumo do fruto. Ela passou a olhar e falar assim, cara, o meu papel é semear. O meu papel é matar a semente. O meu papel é jogar ela na terra, fazer ela morrer no natural, para que o sobrenatural de Deus possa vir à existência. E isso é o que, gente? Cristo. Porque Cristo, diz a palavra, que por meio de um todos foram salvos. Ou seja, ele é como uma semente que dá todo tipo de fruto. Porque ele dá o fruto Yuri, ele dá o fruto André, ele dá o fruto Ícaro, e nós somos completamente diferentes. Então Cristo é a conexão entre toda e qualquer cultura e ideologia. Quando ele entra, tudo muda. Porque ele é a semente incorruptível de Deus. Ele é a aliança eterna, é irrevogável, irretratável. Então, quando eu conheci esse Jesus, mano, eu falei, esse aí eu quero ser igualzinho que nem. Estou buscando aí. Muito bom. Boa. Opa, peraí. Olha só, não sei se você sabe, mas essa temporada do Empreendendo no Reino tá indo ao ar com o patrocínio da Bluefields Aceleradora. A Bluefields Aceleradora foi a primeira aceleradora de negócios voltada para negócios do reino na América Latina. Sim, eles são os caras. Então, se você quer entender mais sobre Kingdom Business e sobre tudo que a gente está falando nesse episódio, vai lá nas suas redes sociais e busca a Bluefields Aceleradora, que você vai ser enriquecido de conhecimento e vai sair de lá conhecendo a vontade de Deus para o seu negócio. Agora, bora tocar esse episódio aí. Yuri, cara, que aprendizado. Se a gente pudesse aqui, a gente ficaria horas ouvindo você falar. E a gente vê que você tem uma didática excelente, inclusive, em trazer a palavra para a realidade dos negócios, né? E aí, para a gente caminhar para esse encerramento, eu queria que você falasse um pouco mais dos projetos atuais que você tem, já desse algumas referências de sites para o pessoal te seguir, perfil no Instagram, para quem quiser buscar mais informação com você, esse aprendizado todo que você colheu ao longo desses anos aí, como as pessoas podem te encontrar também. Legal. Hoje a gente está nas mídias sociais, né? Instagram, YouTube. A gente começou essa jornada ano passado, a gente atuava muito no segmento corporativo, então a gente concebeu em 2014, eu ganhei o Método Elias, né, no outro processo de download do céu, foi o meu segundo download específico, baseado em Malaquias 4, 5, 6, enviarei o profeta Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que eu venha à terra e a fira com maldição. E ele me deu um método, me deu 25 princípios, que os empreendedores, e aqui a gente não está falando da empresa, mas a gente está falando da pessoa, né? Eu sempre brinco que eu cuido de você para você cuidar do seu negócio. Hoje eu vejo muitas formações focadas no negócio, né? Então, principalmente na área de startups, eu fui diretor de inovação numa associação de startups aqui em Brasília, e a formação é sempre muito ligada a isso, né? E a minha batalha aqui é sempre, cara, Jesus morreu por pessoas, né? E não por coisas. Coisas são meio, ferramenta é meio, a empresa é um meio pelo qual Cristo será propagado na terra.
O seu produto é um meio, é uma ferramenta. Deus ama você como filho. Então você não é uma função, você é uma unção de alguém para alguém. A diferença entre o propósito e a missão é justamente essa, né? É um F só. Porque a missão é uma função que você exerce. Pai, empresário, pastor. Essa é uma função que você exerce. Ela tem início e fim. Quando Deus fala assim, chega, acabou, né? Moisés lá tinha uma função, né? Ele liderou, ele libertou e liderou. Acabou. Ponto final. Veio Josué. Então, enfim, funções. Agora, existe uma unção. Essa é a diferença. O propósito é uma unção. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com quem ele é, em você e por meio de você, para quem você serve. E hoje o que eu faço é isso. Depois de ter feito isso no mundo corporativo, Banco do Brasil, Caixa, Fruti, Tribunal de Contas da União, são várias empresas em que a gente pegou esse método e a gente implantou na cultura organizacional da empresa, né? No Banco do Brasil a gente sempre trabalhou em nível de diretoria, tá? Então a gente sempre trabalha de cima para baixo, porque a gente forma a cultura na diretoria e depois vai para os líderes e tudo mais, né? Cultura tem que ser de cima para baixo, não tem como ser de baixo para cima, porque se for de baixo para cima é rebelião. Então é de cima para baixo. E aí a gente começou a implantar isso desde 2014 até agora, fizemos com famílias também, fizemos em igrejas, né? E é tudo com game. Isso é uma coisa muito disruptivo, é difícil não explicar para vocês como funciona só vivenciando. Só que no ano passado, com pandemia, as empresas foram proibidas, proibidas mesmo, né? Tinha uma lei que proibia a aglomeração para treinamento corporativo. Então a gente teve que se reinventar e foi quando Deus colocou e encheu o nosso coração, por acaso mesmo. Eu postei um vídeo no meu Instagram, nem tinha Instagram direito, nem mexia naquilo lá. Postei um vídeo que eu estava chateado no dia, com raiva, que eu era líder de jovens, eu tinha sido líder de jovens na igreja, e eu vi os jovens lá fazendo brigadeiro, na rede, e eu falei, cara, essa galera tá viajando na maionese, eles não entenderam que ou a gente assume o país agora, ou então vai todo mundo quebrar, né? E eu fiquei bem chateado nesse dia, postei um vídeo, botei lá, são 2 vídeos até, se você é cristão não assista, e o outro cérebro de cristão não funciona, coisa assim. E aí, cara, a galera assistiu e falou, cara, eu quero ajuda. No vídeo eu falava assim, né, se você quiser empreender com a cultura do reino, eu quero te ajudar nisso. E aí um monte de gente mandou mensagem, eu quero ajuda, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei como começar. Eu falei, então eu vou ajudar vocês. E aí eu fiz uma semana de aulas, assim, uma atrás da outra, de segunda a sexta, e no meio da jornada eles começaram, não, a gente quer mais, a gente quer caminhar com você, o que você tem aí? Eu não tinha nada, literalmente nada, não tinha produto. Lembra que eu falei? Não precisa do produto. Semeia, mata a semente. E aí, na hora ali, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui 5 vagas para quem quiser. Eu já tinha feito isso no corporativo, falei, por que não fazer com pessoas físicas, né, que não têm um negócio, que querem empreender? E eu fiz o mesmo processo que eu fazia no Banco do Brasil, Caixa e tudo mais, eu comecei a fazer com pessoas físicas, né? E hoje nós somos 124 mentoriados de empreendedorismo com a cultura do reino para a criação de negócios que, com essa visão apostólica, de crescimento, mas principalmente de semeadura, né? O seu produto e o seu negócio como uma ferramenta na mão de Deus de propagação do reino. Hoje nós somos 124, a gente está indo agora para a 6ª turma, e nós fizemos 5 turmas, 4 turmas no ano passado, uma turma agora em janeiro, e agora a gente está indo para a 6ª turma, 4 turmas no ano passado, uma em janeiro, isso mesmo. E a 6ª turma agora a gente vai abrir agora em maio, para entrar uma nova leva. Eu tive Covid, então atrapalhou um pouquinho, era para ser em abril, né? Mas eu peguei Covid, fiquei 30 dias ruim, tive 25% de comprometimento, mas foi um tempo preparado por Deus, né? Eu sempre falei assim, se eu tiver que pegar, que eu pegue no melhor momento e que eu possa ir. Foi engraçado, porque nesse tempo eu fechei coisas que eu nem imaginava fechar e eu estava doente, né? Eu não conseguia trabalhar, fiquei ruim mesmo, debilitado, mas graças a Deus tudo passou. E aí hoje eu ajudo pessoas, cristãos, né? Esse é o meu negócio hoje principal, digamos assim, que a gente tem uma comunidade de cristãos empreendedores com 124 pessoas. A gente está chegando a 10 mil alunos nessa jornada gratuita, que é uma jornada que a gente faz durante 5 dias, e eu entrego o método Elias inteiro, que eu chamo de as 5 inteligências do reino. Então, na segunda-feira eu entrego a primeira inteligência, na terça a segunda, na quarta, quinta e na sexta. E na sexta-feira
eu abro oportunidade para quem quiser ser mentoriado e acompanhado, viver em comunidade de pessoas que têm essa intenção, né? E aí ele tem acesso ao Método Elias, que são 8 módulos, e mais as mentorias ao longo do ano, que é uma mentoria por mês, ao vivo e online comigo, que tem hora para começar e não tem hora para acabar. As últimas foram de 7 horas, geralmente começa às 7h37 da noite, e a última foi até 1h30 da manhã, mas já teve dia que a gente foi até 4 horas da manhã. As pessoas vão entrando e dúvida, a gente dá uma visão, dá uma direção, ora, então é uma comunidade mesmo, né? E agora a gente está pegando um outro projeto que eu lancei em 2017 também, que chama, na época eu chamava Pequenos Visionários, que é essa mesma visão, só que só para a família, né? Para implantar essa mentalidade empreendedora na próxima geração, crianças, adolescentes e jovens. Então a gente faz uma reunião, uma imersão de um sábado, a gente fez a última turma agora sábado, e a gente joga o dia inteiro, né? Então nós ficamos com 12 famílias agora no último sábado, de 9 horas da manhã até as 18 horas, ou seja, praticamente 9 horas, né? Tem um intervalo de almoço, enfim, jogando esse mesmo jogo que a gente jogava nas empresas, e cada um joga na sua casa, a gente gera rankings e tal, mas o principal é que, por exemplo, nós tivemos uma família que era uma mãe e uma filha com 7 anos e meio, e uma outra que era uma mãe e um filho de 23 anos na mesma turma. E a experiência deles é incrível, assim. Os depoimentos que a gente tem de transformação, de aprendizado são incríveis. Então hoje o que eu trabalho é isso, né? Então eu tenho algumas empresas ainda que eu mentorei, que eu, né, trabalho implantando essa cultura. Então geralmente são grandes empresas, e grandes empresas que eu digo de visão, tá? Não é de tamanho, né? Tem empresa que tem as 2 sócias e mais ninguém. E ela já implanta essa cultura dentro. Mas eu tenho também clientes que têm 120, 130 funcionários, faturam aí 8 milhões, 7, 8 milhões por mês, que também implantam essa mesma cultura dentro da empresa. Essa foi um caso engraçado, porque é uma empresa de cultura árabe, sírios e libaneses. E aí eles me contrataram para implantar as 5 inteligências lá, não sabendo que era baseado em Cristo, né? E a gente aumentou o faturamento dessa empresa em mais de R$1 milhão por mês. Preparamos a liderança deles e, cara, foi assim, incrível. No meio da jornada, o chefão lá, daqueles bichos bem power, aqueles caras, você é um burro, você é um quê? Aquela cultura bem árabe mesmo. O cara citou um versículo bíblico sem saber que era um versículo bíblico. E eu falei, esse trem funciona, né? Sabe implantar a atmosfera. Então, assim, redes sociais, @YuriXCosta, né? Yuri com I, IURI Costa, lá no Instagram. O canal do YouTube é Yuri Costa também. E aí tem o site da Axies, né? Axies.com.br, né? Axies é AXIES, né? Então, ao contrário, é o SE de Senhor e o IXA de Yuri Xavier de Araújo. Foi o que Deus disse. E hoje o que a gente faz, o que a gente está aí é isso, e é assim, uma honra aí poder compartilhar, né? O que eu mais amo, que é esse reino maravilhoso, dependente de negócio, né? Empreender para mim é acertar o alvo, né? Ser empresário. Empresário é uma função, mas acertar o alvo é uma unção dele por meio de você. Então, empreender para mim é um estilo de vida, cara. Empreender dentro de casa, empreender no serviço público, empreender na empresa, empreender como um funcionário, né? É uma mentalidade que gera um comportamento, e essa mentalidade nada mais é do que Cristo. Muito bom, muito bom. Yuri, obrigado, cara. Vamos pro bate-bola? Aquelas perguntas rápidas, respostas diretas, e aí a gente já caminha pro final. Igual eu te apertei na live, né? Tô descontando. Não precisa ser em uma palavra, tá? No seu caso. Vou ser mais bonzinho com você. Mas, Yuri, a gente tem bastante curiosidade para saber sobre a rotina dos nossos entrevistados. Dá um resumão sobre a sua rotina, cara. Você olha a agenda no domingo, acorda, treina. Como é a sua rotina padrão? Minha rotina, na verdade, eu não gosto de rotina, tá? Não gosto. Então, eu mudo praticamente todo dia, né? Claro que tem alguns marcos, né? O exercício físico é um marco, eu gosto. Gosto de correr, porque a corrida aumenta o hipotálamo, né? A quantidade de conexões neurais no hipotálamo, e é o tempo que eu tenho também para conversar com o papai. Então eu fico 1 hora e meia correndo, e isso me ajuda a conversar com ele. Então, assim, eu tenho meu tempo de difuso, né?
estado difuso, que é um tempo de louvor e adoração. Então, mas eu sempre reservo pedras grandes para o meu dia. Né? Então, a pedra da palavra, né? A pedra do tempo com o Pai em silêncio mesmo, para escutar, não para pedir, nem para orar, mas para adorá-lo em silêncio. Né? Tempo de estudo, então, todo dia eu estudo alguma coisa, assisto um curso, leio um livro, né? Então, ler a Bíblia, ler livro, livro tem em todo lugar da casa, porque como eu não gosto de ler, eu tenho que facilitar isso. Né? Então, eu espalho livros e às vezes eu sento no sofá, ao invés de ligar a TV, tem um livro ali, eu pego, leio um capítulo e depois eu ligo a TV. Então, eu criei mecanismos para facilitar aquilo que eu não gosto. Legal. E claro, tempo com a família, né? Eu almoço com a minha esposa, a gente já tá junto, toma café junto. Então, a gente tem algumas premissas assim, né? Gosto muito de dormir. A galera fala essa parada de rotina, e minha rotina assim, tem dia que vou dormir até mais tarde, 9 horas eu acordo, 8 horas eu acordo. Aí ele fala, você tem que acordar 4 horas antes do sol nascer. Eu falo, pra quê? Pra chegar 9 horas, 10 horas você tá morto? Não, eu prefiro acordar hoje. Trabalhar bem o dia inteiro, porque eu gosto de dormir, né? Então, assim, não é a disciplina, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, gosto muito de deixar isso claro. A disciplina, para mim, é lixo. Eu sempre digo que é o princípio da disciplina. É por que você faz o que você faz. Não é o que você faz que determina o sucesso, mas é por que você faz o que você faz. Então, a minha rotina, ela não tem uma rotina. Eu procuro, inclusive, quebrar ela para não acostumar o meu cérebro a ser escravo da rotina, a ser escravo da disciplina. Né? Então eu procuro dar uma quebrada nisso, mas mantenho sempre essas caixas, né? Cara, como é que tá a minha caixa hoje da palavra? Como é que tá a minha caixa hoje da oração? Como é que tá a minha caixa hoje de relacionamento com o papai? Como é que tá a minha caixa da família? Como é que tá a minha caixa dos estudos? Né? Então eu sempre mantenho essa visão. Fala um pouquinho pra gente também, quais as ferramentas que você usa no seu dia a dia? E-mail, ferramentas tecnológicas, você gosta de anotar no papel sua to-do list ou você nem tem? Conta pra gente aí. Cara, eu já tentei usar o Trello, não consegui, mas eu uso muita agenda, eu preciso de agenda, né? Porque eu esqueço muito as coisas, então eu vou anotando ali na agenda, né, do próprio computador, do celular. Eu, por exemplo, esqueço de anotar na agenda. Eu tenho agenda para me lembrar e preciso de uma agenda para me lembrar de anotar na agenda. Boa, essa é boa, vou implantar isso aqui. Mas eu uso, né, a questão da agenda, eu uso bastante. Papel e caneta, assim, à torta e à direita, né? Tem papel branco aqui em cima, porque eu gosto muito de desenhar, eu tenho um pensamento mais voltado para o analítico, apesar de ser extrovertido dominante, mas eu tenho um pensamento mais voltado para o analítico, então eu gosto de desenhar projetos, né? Até uma vez que uma pessoa muito usada por Deus falou isso para mim. Deus te usa na construção, na idealização de plantas, né? E é justamente isso que eu faço, né? As pessoas não vão conseguir ver, mas depois posso mostrar para vocês. Então, assim, tem muito papel escrito, né? Muito esquema aqui, com post-it na parede, então tem né? E eu uso muito uma ferramenta bem simples, que é o Notas do celular. Então, o meu Notas do celular é o meu arcabouço ali de ideias. Então, tem uma pasta só de ideias, tem uma pasta de... Às vezes eu estou aqui no dia a dia e isso tem uma pregação, tem um versículo bíblico que se encaixa na terceira inteligência. Então, eu tenho um lugar lá no Notas onde eu ponho isso, que na hora que eu vou montar e revisar o conteúdo, eu sei onde eu posso ir lá buscar. Então, eu vou criando mecanismos para facilitar a construção dos conteúdos, né? Então, em termos de ferramentas, e-mail, uso muito o WhatsApp, Telegram, né, bastante, e as ferramentas de celular, né, Instagram, YouTube, por conta do compartilhar do conteúdo, né, que hoje é muito facilitado, né, muito fácil. Eu fico impressionado, cara, acho que Steve Jobs nunca imaginou o mundo que ele estava criando quando ele pensou no tal do smartphone, né? Sensacional. Incrível. Sensacional. É incrível. Falando nisso, cara, smartphone e redes sociais, de onde você consome informação? Você é o cara que assina um jornal, você detesta jornal? De onde você consome informações? Cara, hoje o meu principal consumo é livro e curso. Eu não faço muitos cursos, mas eu busco cursos específicos para determinadas áreas, para determinados tempos.
Então, por exemplo, eu sou professor da Academia das Nações, eu dou aula de criatividade e neurociência. Então, esse é um assunto que eu amo, né? Que é neurociência, criatividade. E por isso que eu defendo que criatividade não é uma habilidade, uma competência, mas é uma paternidade, porque tudo já está criado. Depois que nos tornamos filhos, a gente só tem que acessar a sala criativa do pai, só isso. Então, criar é a mesma coisa que conectar. Por isso que eu gosto também de consumir coisas que não tem nada a ver com o meu negócio, né? E aí eu olho sempre com o viés de falar, cara, dá para usar isso aqui de tal maneira. Então eu vou criando essas conexões, né? Mas o meu consumo hoje é livros e cursos específicos, porque senão você sai comprando tudo. Então qual é o conteúdo que eu preciso para este tempo? Por exemplo, você fez teologia? Não. Eu faço cursos específicos com pessoas específicas que me ajudam neste tempo. Porque não adianta eu fazer uma teologia e eu demorar, 2 anos, 3 anos. Inclusive a galera fica com raiva porque eu falo que faculdade vai morrer. Né? Pessoal, Yuri, meu filho, ele não quer fazer faculdade. Glória a Deus. Como assim? Glória a Deus. Deixa ele fazer um curso de 1 semana, que ele vai aprender muito mais. Mas enfim, né? É a visão da velha geração, da geração anterior. Então, meu consumo hoje é isso, né? Curso em vídeo, eu aprendo muito. Assisto muito YouTube, todo dia de manhã. Essa é uma das coisas da rotina que eu mantenho como rotina, tá? Que é assistir geralmente uma palavra de manhã, na hora que eu estou tomando café da manhã. 30, 40 minutos, porque ali eu já consumo algumas coisas, já faço algumas anotações, né? Meu caderninho, inclusive, faltam 2 páginas para acabar e tem que comprar outro. Legal, você falou sobre livros. Desses livros que você está lendo aí, ou dos livros que você costuma consumir, até livros técnicos ou da palavra, tem algum que vem à sua mente agora, que você queira compartilhar com o pessoal? Aquele que tá no sofá, o que tá no sofá. Cara, tem um livro que para mim é sensacional, que é o Metanoia, do Bispo J.B. Carvalho. Sensacional. Quem é cristão, mas tem que ser cristão maduro, tá? Porque é pancada do início ao fim, mas é sensacional o livro. E aí, depois dele, eu sempre indico 3 livros, que é do Bill Johnson e do... Eu sempre troco, eu não sei se é Down ou se é Dennis Silk, mas enfim, os 3 livros são Bill Johnson, Movendo Atmosferas, tá? Que é sensacional, um livro assim que, cara, disruptivo em termos de reino, de mentalidade, de sobrenatural. Sozo, eu inclusive indico primeiro Sozo, tá? Sozo, depois Movendo Atmosferas e depois Liberação do Sobrenatural. Liberação do Sobrenatural também é do Bill Johnson. Mas assim, dos 3, o mais fininho é Liberação do Sobrenatural. Os outros eu li assim, 15 dias. Eu consegui ler. O Sozo e o Movendo Atmosferas. O Liberação do Sobrenatural eu demorei quase 6 meses para ler. Porque eu lia um parágrafo e eu tinha que parar para... Meu Deus do céu, o que é isso? É assim, é um livro... Ele é bem fininho, cara, bem fininho e pequeno ali. Mas eu demorei quase 6 meses para conseguir ler ele até o final, porque era muito download. Mas eu acho que muito pela sequência, né? Metanoia, Sozo, Movendo Atmosferas e Liberação do Sobrenatural, né? Começa com JB, termina com Bill Johnson, 2 caras incríveis com uma visão apostólica e sensacional. Maravilha. Yuri, muito obrigado, meu irmão. Que papo incrível, enriquecedor. Tenho certeza que nossa audiência foi extremamente abençoada, meu irmão. Fica à vontade para voltar quando quiser, estamos à disposição aí. E vou deixar aí o microfone aberto para você mandar um abraço para nossa audiência aí. Valeu, galera. Obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que o reino é isso, né? Quando a gente é juntas e ligamentos, né? Vocês falam sobre empreender no reino. A gente ajuda as pessoas também, então o importante é isso, né? Não tem placa. E isso que eu acho incrível quando a gente decide empreender com a cultura do reino, porque a placa é Cristo. E a gente está aqui no nome dele, né? Por ele, para ele, por ele, que são todas as coisas. Então, assim, agradeço o tempo de vocês, que é um dos ativos mais caros aí que provavelmente vocês têm. Obrigado mesmo pela oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E da próxima vez que vocês me perguntarem, estou assumindo aqui um compromisso público, muitas pessoas me cobram disso,
Da próxima vez que vocês me perguntarem quais livros você indica, eu vou colocar o meu na lista aí. Boa. Que a gente tô começando a escrever ele, né, baseado no método Elias, né, as 5 inteligências. E aí eu estou fazendo um compromisso público, primeiro pelo meu cérebro, para ele entender que quem manda sou eu, e não é ele que vai me fazer parar nessa atividade, porque eu já tenho me proposto a fazer isso desde o ano passado. Só preciso implantar um tempo, né, uma rotina para escrever isso, porque aí tem que ser rotina mesmo. Mas eu não posso pensar no livro, eu tenho que pensar nas pessoas que lerão o livro, né, porque é o princípio que libera a disciplina, não o contrário. Então, se eu fizer pelo livro, não tenho motivação nenhuma. Mas se eu fizer pelas pessoas que lerão o livro, se eu fizer por ele, que vai alcançar as pessoas ao lerem esse livro, isso me ativa, né? Isso ativa o meu propósito. Então, assim, obrigado pelo tempo de vocês. Coloco aí minha vida à disposição de vocês, né? O meu amor, a minha alegria e a minha criatividade à disposição de vocês, porque é isso que ele é em mim, né? Ele é amável, ele é criativo e ele é alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amo vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, os filhos. Que tudo que vocês colocarem as mãos sejam prósperos. Que toda a terra que vocês colocarem os pés, vocês tomem como posse. E que ele seja o princípio e o fim, porque o fim é melhor do que o começo. E ele faz conhecido o fim no começo. Então, se você está aqui hoje ouvindo esse podcast e talvez você não esteja vendo o fruto, saiba que ele já viu o fruto. E o fruto é Cristo, mas ele já viu o fruto nascer na sua vida. Você só precisa confiar de que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu e basta você permanecer. O segredo não é alcançar sucesso, mas quando fracassar, perseverar. Persevere na visão, porque toda visão passa pelo teste do tempo. Jesus começou aos 12 e ele foi dos 12 aos 30, no praticamente anonimato. E aos 30, Deus entrega para ele: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E ele em 3 anos muda a história da humanidade e depois deixa com você um legado que é o Espírito Santo. É por esses 3 processos que todo negócio, todo empreendedor com a cultura do reino tem que passar. Um tempo de ser treinado e ganhar autoridade. Jesus levou 18 anos para isso. Depois, treinar pessoas. Formar pessoas naquilo que você faz. É isso que Jesus fez com os 12 discípulos. E depois, deixar um legado, o Espírito Santo. Foi quando ele morreu, foi assunto aos céus e deixou conosco o Espírito Santo. E esse é o legado de Jesus para a sua vida. Então saiba que você vai ter que passar por isso. Não queira o fruto antes da semeadura. Plante, espere ele dar o crescimento, prosperar os seus caminhos e depois o fruto virá. E aí você pode desfrutar e multiplicar, porque todo fruto carrega em si uma mesma semente, com o mesmo DNA. Deus abençoe sua vida e sua casa, em nome de Jesus. Amém. Legal. Galera, para quem ouviu até aqui esse episódio, você já foi ricamente abençoado. Vai lá, se inscreve no Spotify ou no lugar onde você ouve podcasts. Segue nossas redes sociais também. As do Yuri também vão estar aqui na descrição desse episódio. E nos vemos na próxima terça, no próximo episódio. Deus abençoe. Valeu! Valeu!